seja muito bem-vindo a mais um episódio Mestre de Transportes. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, Rodrigo Clausi. Ele é conselheiro consultivo da Ravex. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Quero aproveitar agora o nosso início de conversa. Quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, conte um pouquinho da sua história e por que chegou a ser agora conselheiro, o que te levou e o que te motivou também. Conta um pouquinho para a nossa trajetória, sei que tem bastante histórias aí. Camila, primeiro, obrigado por me receber, pelo convite, né? Quero agradecer também ao Tiagão, de Movi, né, que fez a indicação. Tiago, muito obrigado por ter indicado, acreditando no profissional e no trabalho que a gente desenvolve ao longo desses anos. Eu, na verdade, comecei há muitos anos atrás com a minha família na pecuária leiteira, lá em Santa Catarina, uma cidade pequena chamada Porto União. Todo mundo conhece Porto União, e os clientes que, inclusive, ei, Porto União, como é que tá? Porque você não conta alguma história de Porto União. E servi o exército por 5 anos, eu saí de lá como terceiro sargento da reserva, trabalhei numa unidade de engenharia, trabalhei com carteira de obra, né? E comecei no transporte coletivo de passageiros e interestadual. E depois no transporte rodoviário da Ravanel. E aí não parei mais, passei por empresas como Supercarga, Mercúrio, Araçatuba, Júlio Simões, e trabalhei também na JBS no Bertim. E o último grande desafio como executivo foi usinas de açucarial. Eu fui diretor agrícola e diretor de logística dessas usinas, né? O Bertim tinha comprado uma massa de 7 usinas, tive lá sob minha liderança 25 mil pessoas e acabei exercitando muitas coisas que eu pedi na minha carreira. E a primeira delas, quando eu trabalhei com os meus pais na lavoura, no plantio de cana. Porque usina de açucarial é plantio de cana. Embora todo o maquinário envolvido, né, modernizado nos dias atuais, mudou muita coisa do que era plantado lá no passado. E isso me ensinou que não é o que se faz nas empresas, mas sim como se faz. E essa experiência por passar nessas empresas, por trabalhar com grandes consultorias, trabalhar com grandes pessoas, né, eu acabei estudando muito, me especializando muito. Eu nunca foquei em uma área. Eu tenho diversas especializações. Eu tenho especialização em pneu, em óleo lubrificante, em filtro, na área tributária, financeira. Para mim ter um pouco de noção de empresa, de negócio, que me deram uma bagagem suficiente para que nas empresas ao qual eu passei eu conseguisse, com as equipes que eu liderei, ter resultados muito diferentes, né? Porque nós nunca pensávamos no problema. Nós pensávamos no negócio. E a partir do negócio saíram ações para resolver determinado problema. É isso que vai entregando resultado. E veio essa formação na área de governança, né? Eu sou considerado consultivo especial de algumas empresas, de transporte e logística, né? E entre elas a ABEC, uma empresa de tecnologia. Nossa, que legal. A experiência, né? Bom que teve uma bagagem aí. Mas falando um pouquinho sobre ser conselheiro lá na Ravex, qual é exatamente, né, a parte de conselheiro, né, que você faz lá internamente? A Ravex foi assim, eu me congelei por praticamente 10 anos, né, no mercado profissional. Meu pai teve AVC, minha mãe é falecida e eu sou filho mais velho. E eu voltei para o Sul para cuidar do meu pai por quase 10 anos. E há 2 anos e meio atrás, eu creio que ele se acalmou. Ele teve 4 AVCs, né, e colocaram ele na cama, na cadeira de roda. Foi muito difícil. Uma curva de aprendizado bastante difícil, família conservadora, italiana, alemão, do tempo dos primórdios ainda, né, um pouco mais, não é tão fácil de a gente lidar. A cultura é bem diferente. Bem diferente, né? E eu acabei ficando, optei por cuidado, e voltando para o mercado de trabalho 10 anos depois praticamente, né, não parei totalmente, mas eu fiquei lá cuidando dele, fui utilizando minhas reservas. O Jair, nós tínhamos desenvolvido um projeto com ele, no marketplace chamado Sem Fronteira, e eu tinha feito um trabalho de consultoria numa empresa muito curto e me envolvi novamente com telemetria veicular. E a Ravex precisava desenvolver a parte de telemetria veicular, ele me chamou como conselheiro. Eu acabei, né, assumindo lá o Papo Sem Fronteiras, que é o podcast, faço o Papo com especialista hoje também. E estou ajudando eles a desenvolver a nova telemetria, uma telemetria bem disruptiva para o mercado mundial de automotivo. Até porque eu também estou usando
muita coisa que está sendo produzida nas pistas de corrida. Eu sou chefe de equipe, estou comentando no intervalo. Nós corremos na Copa Truck e na Fórmula Truck. E muito do que nós desenvolvemos lá, nós estamos levando para a telemetria veicular civil. Nossa, que legal. Falando um pouquinho sobre a telemetria, só para a gente compreender, né? Eu já ouvi falar, cheguei a conhecer a Ravex por causa disso, né? Explica qual é a importância dela para quem utiliza. Então, quando você está numa transportadora, né? Se você pegar, por exemplo, o avião é o meio de transporte mais evoluído com a parte telemática, né? E engenharia de dados. Né? O avião não tem como encostar no acostamento quando você está lá em cima. Né? Então, o avião é altamente desenvolvido e o piloto, por exemplo, vai para o simulador inúmeras vezes para treinar esse piloto em situações reais. Né? Teve até aquele caso do Sully, o herói do Rio Hudson, que ele perdeu 2 motores na decolagem, nunca tinha acontecido isso na história da aviação. Então, provavelmente saiu depois desse caso, saiu lá treinamento para os pilotos. Né? Só que nós não fazemos isso, por exemplo, para navios, para trens e principalmente para o mercado rodoviário, no passado. Né? Sim. Eu trabalhei com isso há 30 anos e a telemetria é a única forma de você entender perfeitamente e de forma muito pura se a forma como o motorista está dirigindo é 100% e se a média de consumo que ele fez é verdadeira. Porque não importa se ele fez 1 km por litro ou 5 km por litro. Se ele dirigiu perfeitamente fazendo 1 km por litro ou dirigiu perfeitamente fazendo 5, você tem a certeza de que não tem como fazer resultado melhor. Então a telemetria, ela extrai informações do caminhão, hoje as montadoras têm telemetria própria, tem aplicativos que o motorista interage com a telemetria, tem os resultados, as avaliações, mas você consegue, a partir da telemetria, depurar, né, e entender vários dados. Eu estava até comentando, por exemplo, no intervalo, vou soltar uma série de 14 artigos agora, depurando, né, na vírgula o que representa cada minuto naquela condição daquele insight de telemetria. Né? Por exemplo, inércia. O que foi feito, o que não foi feito. Eu transformo isso em horas, transformo isso em quilômetros, transformo isso em combustível, em dinheiro, de quanto era a média, quanto ela poderia, né, só aquele dado, quanto ela vira a média, quantos de CO2 emitido e neutralizado e quantas árvores são necessárias para neutralizar esse impacto ambiental. Nossa, que interessante. Aproveitar então, já que você comentou desses artigos, quais os assuntos que vão estar neles? Na verdade, eu peguei todos os dados da telemática, né, o que é o grosso, que traz muito resultado, que envolve inércia, freio motor, aproveitamento do embalo, que é inércia, né, tempo de motor ligado parado, início de faixa verde, final de faixa verde, tempo produtivo, tempo total em faixa verde, a quantidade de vezes que você pisa no freio. E isso é tão importante, Camila. Eu escrevi, acho que, se não me engano, foram 10 artigos agora que eu escrevi no último mês, pelo menos. Eu tenho mais 5 para publicar, que eu transformei esses dados, porque tem uma outra série de artigos que eu falo sobre a questão da segurança, e até faço uma chamada, lógico que é uma chamada, né? Eu falo que dirigir a 100 por hora é mais seguro do que dirigir a 80 por hora, e velocidade é fator preponderante para acidente, mas quando a gente trabalha de forma pura os dados da telemática, eu consigo, aplicando o conceito com o motorista e treinando, eu consigo diminuir a velocidade final e aumentar a velocidade média. Então, eu consigo, no mínimo, trazendo às vezes 90%, 100%, 250% de segurança para a operação, né? Diminuindo a velocidade final e aumentando a velocidade média do veículo, ou no mínimo ficando igual. Então, quando você pega isso, depura e separa a estrada por trechos, eu escrevi um artigo de o que representa para a frota de caminhões pesados no Brasil, que são 940, quase 950 mil caminhões pesados. As rodovias buracadas representam cerca de 2,7 trilhões de reais. Nosso PIB é 8 trilhões. As terceiras faixas, eu defendo a fabricação fazer terceiras faixas de rodovias estaduais, federais e municipais para aliviar o trânsito. Só a terceira faixa representa 1,2 trilhões de reais em 5 anos. Só na frota pesada, que é 950 mil caminhões. Nós estamos falando que a frota brasileira são 124 milhões de veículos, né, de motos, né, de vários recursos. Então, a partir do dado de telemática, a gente consegue
de forma muito pura, saber exatamente qual é o norte verdadeiro. E como se faz parte da experiência, da vivência, da resiliência, da cultura e outras adversidades. Nossa, que interessante. Bem analítico, né, as informações. Quando você traz isso para a empresa, como um conselheiro, é bem aceito? Quando você quer trazer um resultado de missão, porque nos bastidores a gente estava falando muito sobre resultados, né, e valores, e eu achei bem interessante trazer esse assunto aqui. Para uma empresa, quando você entra para fazer a parte de conselheiro, o que é para trazer essas informações, do que, no caso eles vão pedir a você, né, e trazer o resultado? Quem não tem dados tem apenas opinião. Esse é o grande problema das empresas. As empresas acham que dado é gerar um relatório. Dado é muito mais do que isso. Eu trabalhei com consultoria há muito tempo, trabalho com executivo há muito tempo. Eu chegava a trabalhar com 10 planilhas de 100 mega integradas, né, compilando informações, simulando informações. E o que acontece, cara? Quando a gente processa o dado e o dado não tem erro, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Não vai ser 2,01 e nem 1,99. Então o dado vai te dar o norte verdadeiro. Agora, como se faz é que é um grande desafio, né, para as empresas, porque tem crenças, credos, resiliências, cultura, né, tem o mercado, tem vários fatores externos que acabam influenciando. E aí você trilha um caminho. Então você sabe que aquilo lá é o norte. E o caminho é você que trilha através da experiência das pessoas. Né? Então, quando nós levamos isso a nível de governança e a gente leva informação pura, a informação tira, no bom sentido, o poder de quem não tem informação. Porque se você, por exemplo, é dono da empresa e eu não sou o dono, você não tem informação e eu não tenho, você tem a tua opinião, eu tenho a minha, vai prevalecer sempre. E nem sempre você vai estar certo. E a informação vai estar certa. E aí a nossa troca de experiências, vivências, né, ele teve na carreira que vão dar um ajuste perfeito para você atingir o objetivo. Legal. Você tem mais de 32 anos de estrada, né, em logística, tanto transporte, indústria. Como esse universo entrou na sua vida? Se foi uma escolha planejada ou você acabou caindo no transporte e não quis mais sair? Foi assim, ó. Comecei com meu pai na lavoura e era uma briga para quem dirigia o trator. Eu com 12 anos eu já lombava um trator, né? Um jargão aí da agropecuária, da manhã à noite. Eu já tinha responsabilidade de homem, 12 anos de idade. Eu lembro que o pai regulava o banco para ele, eu não conseguia nem encostar no banco de atrás. Eu ficava na pontinha do banco e trabalhava o dia inteiro com o trator. E aí dirigia caminhão, dirigia carro. Né? Hoje, infelizmente, não deixo nossos meninos trabalharem conosco e fazer as mesmas coisas. É que eu acredito que isso me fez ser quem eu sou. Então eu sou um profissional que eu tenho habilidades manuais. Eu não sou aquele profissional que fez a formação, saiu da universidade e passou por um processo desde trainee, né, para virar um executivo. Eu tive a carreira administrativa, tive uma carreira bem legal, né? Mas eu tenho habilidades manuais. Então, quando eu tenho que falar sobre logística, eu sei o que é sentar num caminhão, porque eu sento, eu faço isso até hoje, eu dirijo, eu sei o que pode gerar de resultado. E eu, quando palestro, quando dou aula, eu falo que o exemplo arrasta. Então eu não posso imaginar que se eu não consigo fazer alguma coisa, eu posso exigir que alguma pessoa faça aquilo. Eu tenho que ter no mínimo humildade de pedir para que a pessoa, se a pessoa pode fazer ou não, porque ela é especialista, né? Ela vai saber muito mais do que eu, mas eu não posso exigir. Sim. E eu acredito limpiamente que quem está em posição de liderança tem que ter uma vivência, uma abrangência muito grande. Porque quem está na liderança do passado, você tinha um chefe. Na liderança moderna, você tem que ter, hoje fala em nexialismo, né, que é a capacidade de você conectar as pessoas, processos, procedimentos, coisas do poder, né? E aí, essa paixão da máquina lá do passado, de ter que dirigir, fui para o exército, trabalhei no exército, fui mecânico, trabalhei na engenharia de construção, depois fui chefe da empresa de ônibus, que eu comentei lá no começo da nossa conversa, e entrou no DNA. Eu queria fazer engenharia mecânica, nunca pude, a minha família sempre teve
Lá no começo eu tive recurso limitado, aí casei, fica mais difícil daí com filhos e tudo, né? E continuo estudando até hoje. Estou matriculado em 9 MBAs aí na área de logística. Nossa. Quero fazer isso em 3 anos, né? Estou fazendo um esforço extra para me manter, mesmo estando no setor, me manter atualizado, para que eu possa continuar, né, dando sugestões para as pessoas, porque senão eu vou ser mais um, né, analista, né, ou especialista da internet. Diz com informações limitadas, né? Tem um tempo, isso daí a pessoa já não passa. Mas o seu currículo, ele é gigantesco, né? Fazendo várias faculdades para poder se aperfeiçoar, e isso é muito importante, porque eu falo que a gente tem que estar em constante busca de conhecimento, né? De sabedoria principalmente. E você tem uma carreira muito longa aí, né? Eu acho que eu sou mais esponja para conhecimento. Sim. E eu amo estar perto de pessoas com mais idade. Lá na Copa e na Fórmula Truck, eu estou chefe de equipe hoje, né, da Electric Truck. E lá tem um dos maiores, que trabalha conosco, um dos maiores construtores de caminhões de corrida da história, da Fórmula Truck e da Copa Truck. Eu aprendo muito com ele. E hoje ele me convidou, fez um convite para poder participar do desenvolvimento dos novos caminhões. Era aquilo que nós já trocamos de informação, essa cabeça disruptiva. E o que é cabeça disruptiva? As empresas acham que quando elas mudam um processo, aquele processo é eterno. Sempre foi assim. E aí é que está o grande erro. Porque se há 30 anos atrás as variáveis já influenciavam sobremaneira sobre o negócio, né, hoje em dia isso é exponencial. E a capacidade de você entender o momento e saber se adaptar ao momento como um camaleão, muda de cor para o predador não pegar ele, é isso que faz a diferença. Então eu sempre acreditei, sempre exercitei isso, de que tudo que você faz hoje não serve para amanhã, e tudo que pode ser, né, de forma analogia, né? E aquilo que é feito amanhã pode ser uma coisa que foi feita uma semana atrás, que esteja valendo. Então é essa capacidade de adaptação aí que dá resultado. Você perpetuar, às vezes, uma sistemática te leva para cá. Sim, porque tem empresas que eles não têm essa abertura, né? Eu falo que é abrir a mente. Você se permitir receber algo novo para mudar o que está mostrando que está dando certo. Mas tem empresas que acabam não aceitando dessa forma, né? Querem manter exatamente do jeito que está, e a gente tem que mostrar que, olha, tem como você melhorar, tem como mudar essa visão, tem como você crescer. Mas você tem que se permitir. Se você sempre viver numa cultura de pensamento e crenças pequenas, você não vai ter esse crescimento que tanto espera ou pede, né? Porque só entrega, ó, eu quero que você me entregue isso daqui. Tá, mas você está disponível a abrir tudo isso para mim? Sabe que eu vejo? Isso está muito no perfil profissional nosso. Isso é natural. Quando a gente tem uma ascensão na carreira muito promissora, você fica muito envaidecido. É muito difícil lidar com a vaidade, né? E aí você tem certezas de que você é o diferencial, que você fez, e às vezes você não olha que as pessoas que estavam ao seu lado, né, que propiciaram para que você tivesse essa condição de posição. Sim. Né? E quando eu estou, né, com essa vaidade dentro de mim, né, com essa soberba, eu não consigo olhar 360 graus. E aí pessoas maravilhosas que podiam me ajudar a fazer um grupo muito legal, eu vejo elas como não tão qualificadas para me darem sugestões. E quando você pega um empresário, por exemplo, na área de transporte, eu tento entender isso há mais de 30 anos, eu estou há 35 anos no setor, você pega um motorista que comprou um caminhão, ele comprou o segundo e o terceiro. Aí teve uma crisezinha, tinha um lotezinho, vendeu o lote e conseguiu se manter. Né? Comprou o quarto, o quinto e o sexto. Aí teve outra crise, refinanciou 2 caminhões, segurou a bronca e passou. Então ele vai, qualquer empresa, altos e baixos, né? Vale e pico. Só que tem um momento que não consegue mais dar a volta no vale. E ele se acha, né? Ele acha que ele sabe muito. Realmente, ele está ali, não é de graça. Ele tem 1000 caminhões. Mas isso não garante a perpetuidade. Se eu te perguntar agora, quantas empresas teriam a cabeça de transporte que tem 100 anos? Nenhuma, né? Nós temos empresas japonesas, europeias, milenárias. Se eu te perguntar uma empresa com 70 anos, você não tem. Se eu te perguntar com 50, é capaz de você não ter nenhuma na cabeça. Eu sei que a Binotto tem porque eu fui até agraciado por
um aluno, né, com um souvenir, né, no aniversário da Binotto de 50 anos. Então são todas muito jovens. E quando a gente traz esse mundo da opinião, sai do mundo da opinião e traz dados, informação mesmo, nós conseguimos nivelar. É como se fosse o Arthur na tábua redonda. Você consegue nivelar a conversa. Que mais ou menos experientes, tem especialistas em várias áreas, tem vivências, né? Aprendizados, certos e errados a vida inteira. Isso acaba contribuindo numa discussão igual. Quando você não tem uma discussão igual, esse que é o problema das empresas, porque daí vem a posição, e a posição pode estar muito certa e pode estar muito errada. Se estiver muito errada, é a decatória. Isso é verdade. Ao longo da sua carreira, você já liderou dezenas e milhares de colaboradores, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, transformando estruturas obsoletas em sistemas robustos. Qual foi o primeiro e grande desafio que realmente te projetou como referência em operações complexas? Reconhecer as minhas deficiências como ser humano. Saber exatamente no que eu sou bom. Não sou bom. Sun Tzu fala no livro Arte da Guerra, se você se conhece bem o teu inimigo, para cada 100 batalhas você tem 100 vitórias. Então, quando a gente reconhece que nós não somos bons em tudo, embora a gente seja generalista, e nós temos pessoas excepcionais que podem estar ao nosso lado, que são 1000 vezes melhores do que nós, mas que não têm essa habilidade de conexão, não têm tido a oportunidade de posição, ou não têm habilidade de gerenciar, de conduzir, de cobrar, de acompanhar, de ser paizão, como tem que ser paizão também, né, é que acabam fazendo a diferença. E eu preferi a minha carreira profissional inteira trabalhar com poucas pessoas na liderança, com muita autonomia. Porque eram poucas pessoas que sabiam como eu também era o meu jeito, como eu gostava, como é que tinha que fazer. Era nada de reunião de alinhamento, era só reunião de resultado, cada um pegava o seu leão e entregava. E nesse caminho aprendi a acreditar nas pessoas. E foi o que eu te falei um pouquinho no intervalo, né? Eu gravo um podcast, às vezes o menino pergunta, você tem que dar opinião. Eu falei, não tem que dar opinião, eu não conheço nada disso. Se eu te der uma opinião de algo que eu não conheço nada, eu vou te colocar uma pulga atrás da orelha. E aí você não vai exercitar a plenitude daquilo que você sabe. E é igual ao casamento. Eu fiz uma brincadeira do casamento, né? Eu falei para minha mulher, quando eu estou muito jovem ainda, eu falei, casamento é confiança. Ponto. Ou tem, ou não tem. Se você tem, você vive, tenho 30 anos de casado, vive bem. Com altos e baixos, né? Vive muito bem. E se você não tem, você vive no inferno 30 anos. Então eu preferi ter pessoas que eu confiasse. Eu sou confiável, só confia quem é confiável. Né? Confiei neles e isso foi, acho que o grande marco da minha carreira foi justamente isso, trabalhar com pessoas muito melhores do que eu em muitas áreas. Sim, que a gente comentou sobre isso, né? Que é importante a gente estar com pessoas que está acima, porque a gente sabe que a gente vai conseguir, mas também pelo conhecimento e a experiência que a pessoa tem para nos passar. Porque muitas vezes nós estamos também no altos e baixos, e quando a gente escuta conselhos de pessoas que já estão lá em cima, que já passaram por isso também, a gente começa a entender que sim, tudo é possível, a gente consegue. Basta a gente acreditar em nós mesmos e saber que é tudo fácil. Mas quando traz isso, saber, né, como você comentou da sua esposa, a confiança, né? A gente trazer essa confiança e trazer pessoas que vão nos ajudar cada vez mais. Né? Aproveitando, se você tivesse que escolher 1 ou 2 episódios que mudariam o rumo da sua trajetória, seja em grandes grupos, ou em consultorias, ou agora na Anatena e SG, quais seriam essas viradas de chave e por quê? Acho que uma grande decisão hoje, né? Eu sempre trabalhei como empresário, né? A grande parte da minha carreira foi como executivo. E como executivo, eu acredito que seja uma das posições mais difíceis da empresa. Não pela atividade, mas pela responsabilidade. Porque como executivo, eu sempre falei isso para as pessoas que eu liderava, você tem que ter a consciência, eu já errei, né? A consciência de saber defender o fornecedor, saber defender o cliente, saber defender o funcionário e o patrão. Como é que cria essa fórmula perfeita? Eu trabalhei na Coopercar. A Coopercar é uma cooperativa de transporte e diferente de uma cooperativa de grão, que se você tem sujeira, umidade, você entregou grão, você vai ser classificado pelo que você entregou. Sim. E o problema é teu.
No transporte você tem uma carga que descarrega antes, uma depois, uma mais lucrativa, uma menos. O motorista quer ir para o norte, o patrão quer ir para o nordeste e o caminhão precisa ir para o sul. Né? Então é muito difícil. Como é que você consegue criar a equação perfeita para isso? Então, nessa curva de aprendizado, né, o que eu agregaria muito é o que eu aprendi hoje. É lá no passado, né, já trabalhar, a gente fala em ESG, né, que pega a parte social, pega a governança, pega a parte ambiental, ter trabalhado antes, despertado as pessoas antes, né, para algumas coisas que nós vamos sofrer daqui para frente. E eu, de forma muito franca, falo para você que as empresas de grande porte, de médio porte, também de pequeno porte, fazem muito greenwashing, que é uma terminologia que a gente usa no SG, que é efeito pavão. Mostrar que estão fazendo alguma coisa, quando na verdade aquilo é uma parcela muito pequena, e nós falamos da emissão de gases de efeito estufa na nossa conversa no intervalo, né? E aí você vai para uma solução que entrega 14% de redução de carbono e você deixa de trabalhar o teu motorista numa condição de trabalho melhor para ele, para a família, para o caminhão, para o transportador, né? Falando nisso, né? E aí você cerceia 35% de redução de carbono, entre outras coisas, né? Que vai estar ligado diretamente aos 17/10. Então essa seria uma coisa que eu mudaria, estou mudando, né? Sim. É frente ao propósito novo de vida que eu te falei que eu quero deixar um legado. Mas é importante, né? A gente vê o ESG está crescendo muito em alguns, mas em outros ainda, como a gente comentou, só abafa, né? Não mostra a realidade mesmo, se realmente quer uma mudança ou quer essa melhoria, principalmente para o nosso mundo. A gente comentou sobre o legado, sobre isso, e deixar aquilo que a gente tem de experiência, trazer para as empresas esse conhecimento. E eu vejo muito que tem empresas que não fazem isso, viu? E realmente não cuida da parte, vamos dizer assim, da população em si, do nosso gás carbono, né? De toda essa história que a gente tem que mudar. Então, isso eu sei que não é fácil ainda para alguns. Você, falando um pouquinho, que eu revirei um pouquinho o seu LinkedIn, então eu vou pegar muito sobre os artigos que você acabou falando, né? Você fala muito do custo Brasil, asfixiando a capacidade produtiva das empresas. Na sua visão, quais são hoje os gargalos mais graves da logística e do transporte brasileiro que realmente comem a margem das empresas e ainda são submetidas pelos gestores? Eu dou aula pela FABET, um abraço para o Kaiser, para o Carlos Augusto, para a Josi, todo o pessoal da FABET. Eu dou aula para formação de gestores na área de transporte e logística. E dentro dos meus 4 módulos, um tema que eu abordo é que o transportador deveria dar 5,12% de desconto para o cliente, tem uma viagem lá calculada, assim, lá no case real. Ele daria 5,12% de desconto para o cliente, reduzindo o tempo operacional de carregamento de 10 horas para 2 horas e meia. O cliente receberia R$ 1.700 e poucos reais, e o transportador não ganharia só 5,12%, que é 50%. Ele ganharia 16 e alguma coisinha. Por quê? Porque quando ele descarrega e carrega antes, ele vai descarregar e carregar antes em outro lugar. O custo fixo de uma carreta é R$ 2.000 por dia. Então, quando você é embarcador, quando você não olha o teu tempo de carga e descarga, e o teu motorista fica lá das 8 horas da manhã e vai liberar meia-noite para sair de viagem, você não está matando o negócio do transportador. Você está se matando. E esse custo está no teu bolso, e esse é o custo do Brasil. Sim. Todo mundo fala do governo, né? Mas esse é um custo que está na mão do embarcador. Eu escrevi vários artigos, alguns meses atrás, sobre essa questão do custo do embarque e desembarque. É trilionário. Daria para construir CDs maravilhosos, com uma alta tecnologia, com o custo disso. Quem entre os embarcadores, né? Quando eu falo de embarcador, todo mundo vai achar que é uma empresa de logística, mas pode ser uma indústria, pode ser um transportador. Sim. Né? Isso falamos agora das rodovias por acaso, das terceiras faixas, né? Esse é outro custo do Brasil. Uma outra coisa que eu vejo como custo do Brasil é que quando um transportador contrata uma consultoria, por exemplo, tributária, ele contrata uma consultoria para resolver um problema existente, ou tentar achar alguma coisa para consertar o passado.
Eu não vejo que as empresas verdadeiramente contratam consultorias tributárias altamente especializadas para planejar o futuro. E aí é que está um dos maiores e grandes problemas. Eu contei para você que, quando, na minha estada lá no Bertim, era uma divisão que dava 6 milhões de reais. Quanto era? 5 milhões e 700 alguma coisa, né? 6 milhões de prejuízo por mês. E em poucos meses ela se transformou na divisão mais lucrativa do grupo. Por quê? Porque nós usamos arquitetura tributária, usamos arquitetura financeira e, principalmente, nós melhoramos exponencialmente os tempos de movimento, que é o tempo de carga, descarga, almoço, café, jantar, ociosidade de veículo na oficina. Nós éramos literalmente uma equipe de Fórmula 1 na nossa oficina lá. Então, uma carreta frigorífica, quando eu assumi a divisão, rodava 6.800 km por mês, de média, ela rodava 24.680 no final do ano. Uma arquitetura um pouco diferente, tinha motorista reserva, o motorista passar o tempo dele em casa, mas o caminhão chegava carregado com frigoríficas, engatava, carregava com ele, batia em Santos, voltava, o motorista pegava e ia para a unidade. Se nós falarmos em 24 mil quilômetros, é muito mais do que o dobro da produtividade de qualquer caminhão no Brasil. Isso é do Brasil. Isso poderia ser colocado em qualquer empresa. Eu calculei para uma operação para o transportador, para a Clabin, eles nem sonhavam que dava tanto dinheiro a operação de transporte em madeira, de uma arquitetura diferente. Então as pessoas às vezes não têm profundidade de conhecimento e elas também estão escaldadas com consultorias que não entregam o que prometem. Né? Um monte de papeleiros. E quando a gente quer entregar um trabalho profissional, operacional e também administrativo, técnico, pautado em baseado em dados, é muito difícil às vezes. Então, acho que isso é que acaba definindo um pouco do que eu estou falando. Isso é verdade. E a gente vê que assim, toda a experiência que você tem de trazer e mostrar em valores, né, números, que a gente estava falando bastante de números, para as empresas trazer essa melhoria e esse crescimento, né, e a redução que precisa. Camila, é incrível isso. Eu devo ter lá em casa o primeiro CD, né? Quando eu fui para trabalhar no transporte, eu sabia mexer em computador, saí do exército, fui para a empresa de ônibus, como gerente de manutenção, e eu tinha que mexer no computador. Aí eu paguei para o Júlio, um amigo nosso, um abraço, Júlio Pedroso, para mim e para minha esposa, para dar curso de informática para mim, e me apaixonei por Excel. Eu gosto do número, pelo Excel me apaixonei. E eu, graças ao bom Deus, acredito que eu tenho um pouco de dedicação, né? E as pessoas que trabalham comigo, nós fizemos trabalhos maravilhosos no Excel. Eu fui até chamado para trabalhar na TNT, fora do país, na parte de inteligência, por um trabalho envolvendo o Excel avançado, integrado à base de dados da empresa, onde nós custeávamos quanto representava cada caixa, quanto era o custo real de cada caixa, na ponta final. Ninguém tem isso até hoje. E, então, essa habilidade, né, de trabalhar com os dados, de depurar isso e transformar tudo em dados, eu tenho tudo guardado em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, e cada vez que eu escrevo, eu falei para você, né, eu estou escrevendo uma série de 14 artigos sobre telemetria agora. Eu trabalhei o final de semana inteirinho, sábado da manhã à noite, domingo da manhã à noite, eu já tinha trabalhado no sábado, quase no sábado, desculpa, na sexta-feira, para que eu conseguisse gerar informações técnicas, reais, né, calculadas na vírgula, para que eu consiga então escrever estou terminando agora de escrever esses 14 artigos. Então tudo é calcionado em dados. Porque senão vai ficar a minha opinião, com a opinião de um escritor de um livro, com a opinião de alguém do mercado, e opinião por opinião, cada um tem a sua de acordo com a sua experiência. Mas eu tenho um racional que sustenta isso. E o que a maioria dos executivos não fazem é ter essa racionalidade e essa sustentação para curto, médio e longo prazo. Sim, nossa, mas é verdade, porque é importante, é como você tinha comentado, né? Você escreve, mas não é baseado naquilo que já falaram, né? Mas é a sua vivência do de hoje, que o amanhã pode mudar muita coisa, mas o de hoje e aquilo que você traz por escrito. Eu acabo referenciando escritores, né? Um papa, né? Peter Drucker, por exemplo, um papa na administração, né? Literalmente, tudo é aplicável até hoje que ele falou, né? Mas quando eu dou aula lá, eu faço estudos de caso, exercícios na sala de aula, e os meninos começam a procurar no chat GPT as informações, eu falo, nem perca tempo. Não vai encontrar fórmula, né? Nos meus artigos não está escrito a fórmula, não está feito, vai ter que pensar.
Vai ter que usar tudo aquilo que Usar a você viu memória, na né? aula Tudo para foi poder falado. resolver essa equação, né? Ou resolver aquele exercício complicado. É importante anotar tudo. Eu sou da época que eu ainda gosto de escrever no caderno, que tem que trazer a memória, guardar aquilo e também grava, né? Com certeza. Então, quando você dá aula, o pessoal já tem que estar pronto para poder colocar. Ó, escreve no caderno se vocês acham que é ponto importante, porque na hora da prova não vai adiantar. E é uma maneira de fixar, né? Sim. Eu tenho uma habilidade com isso, né? Tenho uma memória fotográfica. E às vezes, hoje já nem tanto, porque eu trabalho com coisa muito grande, é mais difícil. Mas eu falo, ó, vai em tal lugar, vai estar grampeado mais ou menos assim, com clipes, vai ter um desenho, não sei aonde, uma coisa assim, vai ter uma conta que vai mais ou menos ser resultado, então eu gravava isso, né? Você falou Eu sou assim também. Eu lembro que todas as empresas que eu entrava, eu tinha um caderno. E como toda empresa é diferente uma da outra, você vai ter conhecimento, mas a empresa em si é diferente. Eu anotava quadradinho se tivesse, eu já usei o SAP, então eu tinha que anotar tudo que tinha lá das formas. Quando eu saí e assumi uma outra pessoa, eu entreguei meu caderno, eu falei assim, olha, tá aqui. Ela, como assim, cara? Eu falei assim, ó, tudo que você precisa tá aqui. Se você falar, mas aonde está anotado? Tá aqui. Você vai ver a figurinha, você vai olhar para a tela, você vai saber onde você clicar. Aí ela não acredita, eu falei, é por causa da memória fotográfica. Eu não consigo, às vezes, decorar nomes, né? A gente estava comentando sobre isso, nomes. Mas se eu ver uma rua, ver um local, eu vou decorar aquele. E eu tenho o costume de mudar minhas fotos. Eu sempre digo com meu esposo, eu não consigo mudar de foto. Se eu mudo, parece que eu estou perdida. Mas você sabe que a cabeça nossa é magnífica. Eu aprendi mais ainda com meu pai, que teve AVC, 4 AVCs. O último acaba complicando, né? Mas os outros 3, como se não tivesse tido. Então, você mata uma parte do cérebro e você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. O cérebro cria condições de caminho. E uma coisa que me deixa louca é quando eu mudo minhas coisas do lugar. Porque eu tenho Seiri, Seiton, Seisui e Shinsu, 5S. Eu tenho uma coisa para cada... Uma coisa em cada lugar e cada coisa no seu e vice-versa, né? Então, o que acontece? Se eu estou resolvendo uma determinada atividade, eu sei que para mim pegar água, ela está aqui. A minha mão vai na água. Eu não perco tempo com isso. E isso a gente leva para a vida profissional da gente, porque a gente torna qualquer processo produtivo mais produtivo. Porque a nossa cabeça é voltada para a produtividade. Então, quando a gente tem que resolver um problema de WMS numa empresa, né, como é que separa, como é que faz a área de picking, entre outras coisas, a nossa cabeça é feita para encontrar essas lacunas. E isso é salutar. Eu estava vendo um especialista falar e uma pessoa perguntou para Albert Einstein, né, qual que é o telefone dele. Ele falou, espera um minutinho, ele colocou no bolso e pegou o telefone. O senhor não sabe sobre o telefone? Ele falou, não, eu não tenho cabeça com essas coisas. Minha cabeça é... E eu nunca me preocupei com algumas coisas. Não, eu estou muito longe de ser... Você quer do fio de bigode do Albert Einstein, né? Mas eu nunca me preocupei com algumas coisas. Eu sempre deixo anotado. E eu sou do tempo que eu mandava e-mail até hoje. Eu mando e-mail para mim mesmo quando eu não resolvo. Para deixar... Inclusive no WhatsApp, é tudo marcado. Hoje eu uso muito WhatsApp. Tudo é marcado. Assim, filhão, eu tenho que cumprir. Filhão, você tem que cumprir. Ó, mais um e-mail, mais uma vez. Já passou, você estabeleceu a meta aqui 2 vezes e não cumpriu. Porque se eu cobro das pessoas, eu tenho que ter no mínimo ser justo com elas, me cobrando muito mais do que eu cobro elas. Não só acompanhar e também ser país como tem que ser. Eu acho que isso é que faz a diferencial da produtividade. Mas é verdade mesmo. Eu também sou assim. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar anotado. Senão, se eu não anoto, eu esqueço do compromisso. Até você não se preocupa com isso. Não. A tua cabeça está focada. Como eu sou muito criativo, eu sempre estou criando, e a minha cabeça, quando tem um problema, minha cabeça parece não sei, vira uma máquina processando e tentando ligar as coisas, eu não dou importância para algumas outras coisas. E eu descobri, por um especialista nessa área, que eu estou certo. Que justamente essas coisas que eu posso colocar para qualquer ferramenta hoje fazer para mim, eu não tenho que ocupar tempo com isso, eu ocupo tempo naquilo que é mais importante. Sim, é verdade. Conta pra gente um caso de bastidor em que você pegou uma operação crítica, como sinistralidade de alta, ou corpo de carga, frota desajustada ou prejuízo recorrente.
e precisou tomar decisões impopulares para virar o jogo? Tenho algumas dezenas, talvez, mas vou falar uma. Eu entrei em 2003 na Araçatuba. A Araçatuba tinha perdido 2 cargas de medicamento, sei lá, na época devia dar uns 5 milhões de reais. Medicamento não tem seguro. Era Araçatuba, Atlas em Mira que transportava para o Centro-Oeste. E a indústria farmacêutica, né, quando começa a roubar um, ela tira a carga da transportadora e coloca nos outros 2. Até começar a ser roubado o outro porque não cumpria. Eu entrei em 2003, eu levei. A Pancar estava num processo de negociação com o Pentec estava assumindo a operação de gerenciamento de risco dentro da própria Araçatuba. Eu fui validado para a posição de diretor e de gerente. Como eles não me conheciam, pediram se eu faria a posição de gerência nacional de operações, eu aceitei. E eu comecei um trabalho bastante audacioso de não deixar roubar caminhões. Eu fiquei lá por 3 anos, 4 anos. No tempo que eu fiquei, foi roubado 45 mil reais de mercadoria. Eu cheguei a ter 4 tentativas de roubo num dia. E em outubro de 2023, a minha mulher me disse que eles me acordaram 8 vezes em média por noite. Mas não roubavam o caminhão. Então, mantelamos 4 quadrilhas naquela época. E só perdeu 45 mil porque, quando levaram essa carga, eu permiti que levasse, porque eu descobri onde é que ia. Foi para uma fazenda em São Paulo, eu pedi para a polícia de Minas, né, tinha muito contato para fazer essa abordagem. Foi preso 2 pessoas que não posso falar o nome agora, porque foi só por posse legal de arma, que tinha morte na rota, e aí foi complicado, né, então teve uma jeita, mas aí eu comecei a ser ameaçado, eu e minha família, de morte. E eu não afrouxei. Eles tentaram roubar o terminal do Araçatuba, aqui na Vila do nosso bolão. E um dia eu saí para fora, eu lá com o revólver na mão para abordar o cara que estava tentando lá com um Golf preto, e aí fui pego essa pessoa e insistiu em roubar o Araçatuba. Mas foram 3 anos de muita decisão, que eu tive que mandar algumas pessoas embora. Eu cheguei a carregar e descarregar o mesmo caminhões, né, para tentar entender se estava no primeiro turno, no segundo turno, o vazamento de informação. Até encontrar o fio da meada. Então, foi bem disruptivo. Nossa, mas deve ser bem difícil, né? Quem trabalha nessa área, para lidar, principalmente quando é família, quando vai mexer, né? Você tem que ter uma postura de falar, não, eu vou até o final, mas eu vou encontrar. Sabe, Camila? Como fica nessa Eu sempre fui consciente de que as pessoas que me contrataram não é porque eu tenho olhos azuis, porque nem olho azul eu tenho, né? Eu sou loiro, alto, de olhos azuis e magrinho, né? Eu sou gordinho, baixinho, chato, ranzinza, no sentido brincando, né? Eu estou lá para exercer uma atividade. Ou eu faço isso, eu tenho que ter, assim, eu tenho a consciência de que eu não consigo fazer tudo. Mas eu tenho que ter a certeza que eu consigo fazer tudo que é possível. Então, se eu faço tudo que é possível, eu consigo deitar no travesseiro e dormir. A mulher me fala assim, quando você deita e dorme? Porque eu sei que eu fiz tudo que era possível. Entendeu? Eu não deixei, deixa que renove amanhã. Sempre levei de forma muito profissional isso. E eu acho que às vezes, vira só uma mensagem da empresa, né? Atuar na empresa como dono. Eu sempre tive empresa, sempre trabalhei realmente como dono, né? E eu era consciente de que eu estava lá para resolver isso. Eu assumi isso, então se eu assumir esse compromisso, eu tenho a obrigação de entregar. Eu não sou obrigado a assumir isso. Entendeu? Isso traz um pouco de conforto. Fácil de lidar não é, com toda certeza. Mas eu sempre fui muito consciente das minhas obrigações e se o meu leão era aquele, eu tinha que agarrar aquele leão e tinha que cuidar dele. É verdade. É uma grande responsa mesmo, né? E principalmente para a sua família, né? Saber lidar com isso. Mas como eles já conheciam você, sabia que você não ia parar, né? É que eu fui militar, fui dos postos especiais, tem alguma coisa que não assusta a gente, né? Sim. Eu acho que quem quer fazer alguma coisa não avisa, né? Eu quando começo a avisar é porque não tenho tanta coragem assim. E por você ter sido militar, isso também ajudou, né? Você ter mais uma percepção, né? Você sabe que eu acho que todas as pessoas deveriam servir o exército, marinha náutica, mulheres, homens, inclusive eu tenho um menino que tem coordenador de necessidades especiais, inclusive pessoas coordenadoras de necessidades especiais. Porque lá você aprende patriotismo, lá você aprende a servir o outro,
né? Não existe nada mais puro no mundo do que um soldado dando a vida pelo outro. Ele não é teu filho, não é tua mãe, entendeu? Não é teu pai, não é teu primo. Ele não é nada teu. Ele coloca a vida em risco para te salvar. Não tem sentimento mais puro que isso. Então, esquecendo a questão do militarismo, né? Essa essência pura, entendeu? Do companheirismo, de você estar sob regras, e você tem que cumprir a regra. Ponto. Sim. Porque hoje questiona-se muito, né? Mas até onde vai o dever? E até onde vai o teu direito de questionar e até onde vai o teu direito de não questionar? Se você entrou na empresa, você se comprometeu a realizar determinada atividade. Aí você passa 3 anos, daí está tudo errado. Daí não está nada certo. Você está lá porque tu quer. Né? Eu sou muito consciente disso, sabe? Tento passar esse nível de consciência para as pessoas. Às vezes não é muito bem assimilada, mas tento ser. Mas a gente vê que muita gente hoje, vou generalizar, mas a gente acaba encontrando pessoas que não conseguem seguir regras. Parece uma crença mesmo da pessoa, ela não aceita. E quando você tem conhecimento disso, de você saber que é importante, isso vai trazer uma mudança para a sua vida, você olhar para o próximo, você entender que você está ali para ajudar. E você aceitou essa missão de estar ali, você conhecia os riscos que você ia passar. E aí chega um certo ponto que você percebe que a pessoa às vezes só está lá porque ela aceitou precisar, mas na verdade ela não estava assumindo 100% da responsabilidade dela. Sim. E aí que vem acaba tendo as falhas e realmente todos que estão envolvidos ali acabam pagando um preço junto. Né? Eu trabalhei 3 anos nos Estados Unidos. Eu fui lá, né, desenvolver um negócio de transporte e eu tive... eu era meio avesso americano no começo, porque eu achava que eles eram muito arrogantes. Percepção míope, né? Não tinha abrangência suficiente, trabalhei com grandes consultorias, tudo eles eram melhor. E quando eu fui para lá, eles são melhores mesmo, então eu que estava errado. E eu aprendi a adorar aquele país, né? E a amar aquela cultura. Foi o único lugar no mundo que eu me senti verdadeiramente livre, plenamente. Porque lá você sabe exatamente onde começa o teu direito e onde termina. Onde termina o teu começo do outro. Você não passa na frente de uma dona do mercado sem pedir licença ou desculpa para uma pessoa porque está cortando a linha de visão dela. Não é o teu direito cortar a linha de visão dela. Você não para em cima do estacionamento com o pneu em cima da faixa porque você vai ser multado. Porque em cima da faixa você prejudica a outra pessoa de descer do carro. E aí todo mundo segue a regra. Onde é que é meio bagunçado? Na Flórida, porque tem muito latino. Mas o norte é pleno. Sabe o que é se sentir livre? Sabe o que é você sair de Guarulhos quando você sobe no avião? Sabe que você pode deixar jogado o teu celular com uma mala com $100 mil que ninguém vai mexer? Deixar teu óculos, e você não conseguir fazer isso aqui, então a gente vive preso. Né? E lá, né, não importa se você vai trabalhar. Se você entregou o resultado que você combinou, você pode ficar na praia a semana inteira. Essa é a cabeça do americano. E todo mundo entrega. E aqui a gente vê que a gente precisa de vigiar, controlar, porque eu acho que ele saiu extrapolou um pouco da liberdade, sabe? Está muito além da liberdade. Sim. E infelizmente, esse é o costume da vida. A cultura do Brasil, né? Eu vejo muita gente falar sobre também as culturas fora. Recentemente a gente teve um empresário que participou aqui do podcast, ele trabalha com empresários que estão aqui no Brasil e querem abrir empresas fora, né? Então ele ajuda toda a estrutura. E ele traz sobre isso, sobre as regras que tem lá, que é totalmente diferente daqui. Lá é cumprido mesmo a lei. Aqui o pessoal sempre quer dar um jeitinho. Então ele viu essa diferença e aí ele vem para cá para trazer esse legado e mostrar para os brasileiros que, olha, você tem oportunidade fora, você só precisa mudar a sua visão. De achar que aqui que está tudo bem, mas quando você for para fora, você vai entender que lá você tem mais liberdade do que aqui. Porque aqui... Me permita fazer um paralelo. Sim. Por que é que nós, né, executivos e empresários, vamos para os Estados Unidos e cumprimos a lei lá? E por que queremos não cumprir? A população carcerária dos Estados Unidos não é a população, né, carcerária. É porque lá prende, tem comércio. Inclusive, está tudo certo, você tem o direito de fazer a coisa errada. É um direito teu, mas assume as consequências. Aqui, lá nós vemos que a lei é criada para o corruptor. Aqui a lei é criada para todo mundo. Já percebeu isso? Porque acontece alguma coisa e cria uma lei
E aí cria porque alguém, uma dúzia, 1 milhão de pessoas fizeram uma coisa errada, cria uma lei para 340 milhões de pessoas. Lá não faz isso, lá cria lei para 1 milhão que fez errado, não para 340. Entendeu? Então é isso que é difícil. E o que é isso? Isso é custo do Brasil. Então, quando a gente fala, custo do Brasil é tributo, também é tributo. Mas é rodovia esburacada. Né? Agora, a NTT, entendeu? O Ministério do Transporte não sabe fazer conta de quanto gasta de combustível, entendeu? Para rodovia esburacada, eles sabem. Mas o problema é que é função política, não é função técnica. Né? Vou dar um outro exemplo. Aqui é a Serra do 90. Lembra que estava todo duplicado 116, a Serra do 90 não estava duplicado por causa do impacto ambiental. Quantas mil toneladas de CO2 foi emitido, quanto diesel despejado naquelas barrocas, óleo de motor, diferencial, transmissão, óleo hidráulico, pneu, carga. Olha o impacto ambiental disso. Será que esse impacto ambiental era maior do que cortar meia dúzia de árvore? Então que tirasse, então que exigisse que fosse feito só túnel. Mas faça a obra. Então, aí porque alguém do meio ambiente que não é especializado, não conhece nada do que está fazendo muitas vezes, entendeu? Tem o poder da função, né? Usa uma posição para bloquear um desenvolvimento técnico, racional e sustentável. Plantar em outros lugares, se for o caso. Planta 10 vezes mais. Mas não é feito tecnicamente. Nos Estados Unidos, se você tem, por exemplo, você pode fazer supressão vegetal na tua área, e a 80%, tirando a PP reserva legal, que é mais ou menos como no Brasil, você vai lá e comunica o Estado que você vai passar uma motosserra de 80%, acabou. Aqui você tem o direito que você não pode exercitar. Então, isso é o Brasil. Então, para a gente ver como é diferente, isso para se sente livre. Porque a gente sabe que tem a regra, você respeita a regra, esquece que tem que pagar as suas respeitar. Isso é verdade. Voltando um pouquinho sobre a sua atuação como governança, né, como conselheiros, você tem uma atuação muito forte como conselho de transparência, inclusive em instituições sociais. Em transporte e logística, que tipo de problema você já viu nascer pela falta de governança e o que poderia ter evitado com um conselho altamente métricas claras? Vou te fazer, me permita fazer um paralelo, não denegrindo a função do conselheiro. Mas quando eu tenho um conselho de administração, por exemplo, que eu respondo com os meus bens, eu já sou executivo, bem sucedido, tenho um patrimônio, e eu sou uma pessoa de idade, sou conselheiro, eu sou exacerbadamente, às vezes, cauteloso. Isso deixa a empresa virar um elefante branco. E muitas vezes esse é o problema. Quando você é contratado como conselheiro consultivo, você vai lá emitir um parecer técnico, embora você não responda com patrimônio como conselheiro de administração, mas você responde civilmente por isso, com outros bens também, mas tudo um pouco diferente. Às vezes, quando você fala o que não quer ser escutado, aquilo não anda. Então, o grande problema das empresas ainda é sair da linha da racionalidade, para a linha da opinião. Ou eu acho. Sempre foi assim. Tem que ser desse jeito. Eu ainda vejo empresas temerosas em ter pareceres, porque, por incrível que pareça, às vezes o empresário se sente menos. Tem todo o mérito dele ser empreendedor, desbravador, etc. E tal. E o técnico não é mais do que ele. Ele é que tem um patrimônio. E às vezes, quando o técnico faz que isso não pode fazer isso porque vai levar isso a esse problema, aí já não serve mais. Sabe aquele médico que você tem que emagrecer? Você sabe que você tem que emagrecer, você vai no médico e fala assim, ele vai ter que cortar comida. Esse médico não é bom, tem que ir embora. Não tem como. Ou você faz exercício ou corta comida. Não vai emagrecer de outro jeito. Aí, então eu vejo que é um pouco disso, sabe? Precisa ter um pouco mais de maturidade. Os empresários, a governança ainda não está acontecendo no Brasil, porque os empresários precisam entender que eles precisam cada vez mais de opiniões mais, experiências mais diversificadas para encontrar o rumo certo da empresa dele. Porque se você, por exemplo, não tiver uma matriz de risco muito bem desenhada, um fato fortuito da empresa pode quebrar. Um fato fortuito.
Seja um vazamento de informação, seja uma informação que foi colocada de maneira intencionada, seja alguém de má fé que fala alguma coisa da empresa, e até você conseguir provar que isso não é assim, ou se você tiver um problema, se você não tiver, né, bem descrito quais que são as etapas, quem que faz, o que faz, de que jeito faz, como é que você resolve? Tem uma petroleira e tem um vazamento tem um vazamento de combustível, como é que eu resolvo isso perante a sociedade, o crime ambiental, o civil, etc. Então eu vejo que ainda está passando por um processo de transição muito lento, muito árduo, e os empresários, né, os executivos têm que entender que quando quem está na função tem que resolver o dia a dia, ele não tem tempo para ver o fora. E não é demérito. Eu também tive que resolver o dia a dia pelo parque da minha carreira profissional. Eu precisava de ajuda. Mas eu dizia assim, já pensou em tal coisa? Cara, eu fiz 4 vezes o mesmo curso. Chama-se Peer Gestor, professor. Na 4ª vez ele falou assim, mas você aqui de novo, Rodrigo? Eu falei, professor, tem coisas que eu não fiz ainda. Não tem como fazer tudo. Uma formação, né? Uma semana. Recebe carga, uma semana vai fazer tudo. Não implanta tudo, esquece. Segundo, que tem coisas que eu fiz melhor. E terceiro, é que eu sou o cara do mercado. O senhor que tem a vivência do que está acontecendo no moderno, eu fui para me atualizar. Então, e aí não acontece, né? As pessoas não têm essa humildade. Não tem. As pessoas não voltam, não se aperfeiçoam. Isso é uma grande realidade, né? A gente vê que as pessoas elas não estão realmente buscando todo conhecimento. Você viu que ainda tinha uma necessidade, não, vou voltar, porque eu ainda não vivi isso, então quero entender mais. E hoje a gente vê que não é todo mundo. É o que a gente estava comentando. Tem muita gente hoje falando que é mentor, que é consultor. Não estou generalizando. Mas a gente vê que não tem raízes. Não tem uma não tem profundidade. Não tem profundidade. É uma conversa vaga, superficial, né? Não é errado, mas precisa ter humildade e falar que você é limitado, sim. Que você não vai passar 100%. Porque eu falo, quando você assume uma empresa, você tem um conselheiro. Toda empresa, ela é diferente uma da outra. Ela vai ter uma necessidade maior e a outra não. Você vai ouvir o que ela precisa e o que vai servir para ela, da sua experiência, é o que você vai trazer. Mas se você não tem a experiência daquilo que ela está pedindo, você vai buscar. A gente tem essa maturidade e fala assim, peraí, essa parte aqui eu vou precisar de uma pessoa também que traga esse conhecimento. Mas a gente vê que hoje as pessoas falam, não, eu vou resolver tudo para você. E na verdade ela não está resolvendo tudo. Ela pegou o que ela não quer perder, mas tem que ter a humildade de falar, olha, isso eu não vou conseguir te entregar, mas assim, tem quem pode te ajudar. Tenha a humildade de falar isso. Agora, dos demais, olha, isso aí você pode contar que eu realmente tenho experiência, eu vivi, eu vou trazer para você a raiz que já aconteceu comigo e eu sei que vai dar certo aqui para nós. Mas a gente vê que hoje tem muitas pessoas que não buscam esse conhecimento. Sabe outra coisa que eu também vejo, Camila? Todo mundo busca o ótimo. Sim. Ninguém faz o bom. E o bom é que está na mão. O bom é que você não depende de outro. Né? Então, eu tenho aquele exemplo das tecnologias alternativas, né, para veículos a combustão. Eu estou buscando elétrico, a gás, o nitrogênio e tal. E por que não faz? Que é ensinar o motorista a dirigir bem, cuidar da vida dele e da família. Que o bom é melhor do que o ótimo, inclusive tecnicamente. Mas não acontece isso. Porque esse ótimo é o que dá visibilidade. Porque esse treinar motorista é um trabalho árduo, contínuo, que leva muito tempo. Aí ele vai ficar 3 anos investindo nisso para daí ele aparecer. Você não precisa comprar 10 caminhõezinhos, ou 10 carros diferentes, ou 10 motos diferentes, ele aparece amanhã. Então é isso que, para mim, como gestor, não cabe na cabeça muitas vezes. E é por esse motivo também que eu sei um pouco da gestão executiva, né? Estou numa outra posição hoje para não ter que conviver com isso. Sim. Não sobre a minha decisão de liderança e de forma direta. Sim. Nessa sua carreira aí, a gente está quase partindo para o final, né? Porque o assunto é muito bom, sei que tem bastante aí. Mas nessa sua carreira de anos aí que você está, teve algum mentor que hoje você ainda
olha para ele, né, se a pessoa, né, estiver entre nós, mas é alguém que você tem como um exemplo também, né? Alguém que a gente olha e fala. Como é que você está até meia-noite para começar a conversar? Não, pode falar. Eu sei que a lista deve ser grande. Eu acho que o primeiro foi meu pai e minha mãe. Né? Do jeitinho deles, né? Lá na lavoura ainda foram os primeiros. Né? Com toda certeza do mundo. Num segundo nível foram meus professores de formação. Né? Até chegar ao mais alto nível, teve vários professores que foram referência. Né? Vários não são e acabam sendo referência do que eu não quero ser também. Né? Então eles também são referência. E vários executivos, né? O senhor Benjamin Labras foi a pessoa com quem eu aprendi a dirigir caminhão verdadeiramente. Né? Máquina. O seu Ido Provin, da Mercúrio. Né? O Fernando Simões guardava um monte de coisa. Eu acho que é a mente mais brilhante do transporte, que eu conheci até hoje. Consegue colocar na cabeça. Ele consegue colocar na cabeça a operação. Tem como discutir. Né? O senhor Fernando Bertini, né, que acreditou muito no meu trabalho. Se eu mandasse colocar fogo no caminhão, ele aplaudia, porque eu sabia que em mapado de resultados por detrás disso. Então, foi incondicional, carta branca, sem pensar. Vamos trabalhar com o Shaya, que é lá de System, um cara brilhante, uma cabeça brilhante. Aí podia falar rodas aí, empresários, pessoas, de amigos, né, que foram referência na minha vida profissional. Cada um deixou uma margem, cada um deixou um pedacinho, e até hoje eu aprendo muito. Eu estava com o Giovanni, fazendo uma viagem muito doutorado como motorista, preparando ele como instrutor, né, que ele fez formação comigo na FABEC, e o motorista também. E ele me contou uma que ele pegou uma ponta de eixo que tinha no caminhão, o caminhão estava sem bateria, colocou uma bateria de ponta cabeça para fazer chupeta, para fazer o caminhão pegar. Nunca me passou aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou falar isso para todo mundo aqui para frente. Então eu tenho várias coisas que eu falo na aula, que eu falo no meu palestra, às vezes em podcast, que eu aprendi. E eu aprendi isso com ele, prometi que ia falar e estou falando, né? Que eu nunca imaginava que eu podia colocar de ponta cabeça e ia transmitir, fazer a transmissão de energia para fazer o caminhão funcionar. E aprendi. Então a vida da gente vai eternamente mudar. E ele foi uma referência nisso, com toda certeza. Como tem várias outras referências, né? A tia da faxina, né? Que eu chego lá, no começo eu estava na Radex, não cheguei a primeira vez, agora retomando aí na carreira executiva de novo, né? Profissional. Eu chegar e abraçar e como é que tá. E eu costumo falar que quem é a pessoa mais importante da empresa? O presidente ou a faxineira? Aí todo mundo pergunta, não é o presidente. Eu falei, não, a faxineira. Se a faxineira não vinha amanhã, você sabe exatamente que ela não veio. E se o presidente não vir uma semana, você não vai nem perceber. Ele não é menos importante, ele toma decisões mais importantes. Mas aqui você percebe realmente a falta, é a faxineira. Então, é isso. Acho que tem uma lista, né? A gente acaba até deixando escapar alguns, né? A gente sabe que muitas pessoas passaram por sua vida. E para aqueles que estão iniciando nessa carreira, principalmente na área da logística, qual conselho você deixaria? Vou falar exatamente o que eu falei para meus filhos a vida inteira. O que eu falei para meu cunhado quando todo mundo queria que ele fosse médico. Porque eu tenho um outro cunhado que é médico, uma cunhada que é médica, ele podia ser médico, qualquer coisa dizer que fosse médico. Eu falei, cara, eu falo para meus filhos, se você quiser ser um gari, seja o melhor gari do mundo. Seja o gari, especializado, educado, culto, um gari que respeita as pessoas, um cara que faz o teu serviço com amor. Se você quiser ser gari, você vai levantar todos os dias de manhã e falar assim, cara, hoje eu vou trabalhar. E se você não for gari e quiser ser médico, você não tiver o dom e for só por dinheiro, você vai levantar e vai dizer, cara, vou ter que atender a Camila, vou ter que atender o Rodrigo, vou ter que atender o Pedro e o João Antônio. Vai ser um martírio. Você quer exatamente viver 40, 50 anos na tua profissão, né, até os 64, às vezes até mais do que isso, levantando todos os dias arrependido do que você está fazendo? E é por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu me entrego e me dou por inteiro, literalmente. E é por isso que talvez saia dos resultados. Sim. E para a gente finalizar, tem alguma frase de impacto que você usa? Uma frase que você lembra para sua vida?
Tem um filme chamado Lágrimas do Sol, e o Tenente Burke, que foi resgatar enfermeiras, né, uma região de conflito na África. Ele tomou uma decisão que ele não podia tomar, ele se envolveu no problema de querer resgatar os americanos. Ele resgatou vários negros, ele foi aposentado, ele era das forças especiais. E lá na frase dele tem que para que o mal prevaleça, basta apenas que os bons não façam nada. Para que as coisas continuem, estejam erradas, basta apenas que nós, pessoas de bem, não façamos nada. Não estou falando nem no sentido literal de fazer o mal, mas no sentido de fazer as coisas para as empresas, de fazer aquilo com o coração. Porque na minha carreira eu tive que demitir pessoas, e o que mais me preocupa, assim, eu tive que demitir porque era preciso, não por causa de crime, eu nunca demiti por causa de crime. Eu sempre fui, sempre tive uma condição de desenvoltura que conseguisse suportar. Mas a minha maior preocupação é ter que demitir uma pessoa, mesmo aquele que eu demiti porque estava roubando a empresa, porque não era ele, só ele, mas o que eu fiz, né? O quanto eu fui relapso, né? O quanto eu não entreguei tudo que poderia para não, o oportunidade revela, o ladrão não cria, né? O que eu deixei de fazer que ele foi revelado, né? E por que eu não fiz, e agora de repente a mulher dele, o filho, a criança, ou a mãe que depende dele, o tio, a tia, vai passar necessidade. Então eu sempre tive essa consciência da empresa, né? Embora tive que fazer coisas como qualquer outro. E vou te falar também, Camila, que não é só coisa bonita, né? Eu também errei muito. E por que eu sempre trabalho com pessoas de idade? São as pessoas que mais erraram até hoje. E o grande aprendizado normalmente vem por ele. Então a profundidade do ensinamento das pessoas mais velhas é a profundidade do aprendizado do erro. Que é o erro que eu não preciso ter. É verdade. Aproveitando, então, quero que você deixe suas redes sociais, caso o pessoal queira te acompanhar, se você usa o LinkedIn, Instagram, outras redes. Eu sei que o LinkedIn é bem ativo, então vocês vão ter muita informação ali. Então, aproveite e deixe suas redes, por favor. Então é Rodrigo Clausen, no LinkedIn só procurar Rodrigo Clausen vai encontrar. O telefone é 11 999 00 8168. O meu e-mail particular da Dolphin Service, que é a minha empresa, é rodrigo@dolphinservices.com.br. Eu tenho Instagram, tenho YouTube, mas eu não sei bem o nome do Instagram e YouTube, porque eu não sou muito familiarizado com a Depois a gente coloca. Mas depois acho que a gente coloca aí no finalzinho lá. Sim. Você coloca para mim, que eu sei que você tem habilidade para isso. Não, pode deixar, Rodrigo. Muito obrigada pela conversa, por toda a transparência, tudo que você trouxe aí de conhecimento, de sabedoria. Foi uma honra recebê-lo aqui. E para vocês que estão acompanhando, comenta, compartilha, curte. Até o próximo episódio.